Oi, pessoal, aqui é a professora Loredana Moura e hoje nós vamos ver uma aulinha sobre bases. Vamos lá? Bom, do mesmo jeito que o conceito de ácido, base também tem três conceitos aceitos em química e um vai complementando o outro e expandindo um pouquinho mais essa definição. A gente vai trabalhar novamente com o conceito de arrênios, então, para arrênios, uma base é uma substância que em água libera o íon OH-, que é chamado de hidroxila. As bases elas têm como característica o sabor adstringente, é um sabor que resseca a boca, que deixa a boca seca, fica meio impregnado na boca, tem um ligeiro amargo, tá? E é característica, por exemplo, de alguns tipos de frutas verdes, tá? As bases também são boas condutoras de eletricidade quando dissolvidas em água. E, finalmente, a liberação dos íons das bases, quando você adiciona a base na água, ela libera íons a partir do processo chamado de dissociação. Gente, por que essa diferença? Ácido ioniza e base dissocia. É por causa das ligações existentes nesses compostos. Enquanto que nos ácidos nós temos ligações covalentes, nas bases também ocorre ligação iônica. Por isso a diferença na nomenclatura, mas na prática, na hora de separar os íons, é basicamente a mesma coisa. Vamos dar uma olhada no próximo slide. Bom, a dissociação vai ocorrer quando a gente adiciona a base à água. E aí essa base vai liberar um íon positivo, que pode ter carga de mais 1 a mais 4, e o íon negativo sempre é o H-1, a hidroxila. Olha aqui os exemplos. NaOH, como só tem um OH, o Na tem carga mais 1. Se eu tiver dois OHs, aí o íon positivo tem carga mais 2. Se eu tiver 4 OHs, o íon positivo vai ter carga mais 4. Isso aqui é sempre para zerar a soma das cargas. É mais 1 com menos 1, mais 2 com menos 2, mais 4 com menos 4. Ok? A classificação das bases ela ocorre em 3 etapas. A primeira classificação é quanto ao número de hidroxilas. A base que só tem uma hidroxila é uma monobase, se tiver 2 hidroxilas é uma dibase, se tiver 3 hidroxilas é uma tribase e se tiver 4 hidroxilas é uma tetrabase. Aqui não temos exceções, tá? Você só vai olhar ali o número de OH que tem na fórmula e aí dá direto a classificação. Bem simples e bem fácil. Já quanto à força, você vai ter que separar por famílias. Olha, a família 1 e 2 da tabela periódica formam as bases fortes, com exceção do magnésio. O magnésio vai formar uma base fraca. O magnésio é da família 2, tá? Então, quaisquer elementos da família 1 e 2 da tabela periódica formam todas as bases fortes, com exceção do magnésio. As demais famílias da tabela periódica vão formar as bases fracas, incluindo a base de magnésio, que é o MgOH2, ok? A última classificação é quanto à solubilidade. Aí é a capacidade dessa base de se dissolver em água. Quando a base dissolve de forma fácil em água, você tem uma base solúvel. Aí nós temos as bases da família 1, ou 1A da tabela periódica, e a base de amônio, que é o NH4OH. É uma base que é uma exceção, porque apesar de ser fraca, é solúvel, enquanto que todas as outras bases solúveis são fortes, ok? Aí, tu tem aí os exemplos, NaOH, KOH, que são bases da família 1, e as bases da família 2 vão ser bases pouco solúveis, são bases que demoram mais um tempo para se dissolver, dissolvem bem pouco em água. Aí você tem o exemplo da base de cálcio e da base de rádio. E as bases praticamente insolúveis é que tem uma solubilidade extremamente baixa, é muito difícil de solubilizar em água. E aí ela tem essa classificação. Aí são as demais bases das outras famílias da tabela periódica. E aí os exemplos, a base de alumínio, a LOH3, o PbOH2, o SnOH4, enfim. As demais que não as da família 1A, 2A e a base de amônio, que é o NH4OH, ok? Seguindo. Aí a nomenclatura, ela vem da seguinte forma. Quando você tem um elemento que só forma uma base,
Aí você faz simplesmente o hidróxido de e o nome desse elemento que está junto do OH. Bem simples, aqui, NaOH é o hidróxido de sódio, KOH é o hidróxido de potássio, MgOH2 é o hidróxido de magnésio e NH4OH é o hidróxido de amônio. Gente, existe uma regrinha, tá? De que esses elementos que formam a sua base são os da família 1A e 2A, mas também existem alguns elementos de transição que vão entrar aí nessa regrinha de uma base só. E aí eu trouxe essa tabelinha aqui para vocês darem uma olhada. Além do amônio, né, que é o NH4 junto com o OH, é a única base que forma dele. Tem também o Al, que é o alumínio, só tem uma base, o zinco, o Zn, o Ag, que é a prata, e o Cr, que é o cromo. Esses elementos, principalmente, são os que mais aparecem aí na literatura, nos exercícios, nas provas, além dos elementos da família 1A e 2A, como elementos que só formam uma base, tá bom? Aí os elementos que formam duas bases vão ter uma regrinha diferenciada. Por quê? Se você botar simplesmente hidróxido e o nome do elemento, aí fica complicado. A gente diferencia por uma terminação. Toda vez que o elemento tiver terminação oso, vai ser aquele elemento com o menor NOx dele. E quando apresenta o maior NOx, aí a terminação é ico. Ah, como é que eu vou saber? Pelo número de hidroxilas. Olha aqui. O AU, ele forma o AuOH, tá? Só tem um OH, é o menor NOx dele, então é o hidróxido auroso. Por que auroso, Loredana? Au não é ouro, não é ouroso, não? Não, porque esse prefixozinho que junta com o oso, ele vem do nome do ouro no latim, que é auros, certo? Além dele, forma também o ouro, o AuOH3, é o NOx maior dele, e aí vai formar o hidróxido áurico. Além do ouro, nós também podemos dar exemplo do chumbo, que vem também do latim o prefixo dele, plumbo, e aí o menor NOx dele é o NOx 2, aí forma o hidróxido plumboso, e o maior NOx dele é o número 4, e aí forma o hidróxido plúmbico. Do mesmo jeito que eu trouxe uma tabela com os NOx únicos, eu trouxe aqui uma tabelinha também com os NOx que tem duas bases aí na literatura. O primeiro exemplo ali, 1 e 3 tem o ouro, 1 e 2 tem o cobre, 2 e 3 tem o ferro, o cobalto e o níquel, e 2 e 4 tem o manganês, o chumbo, o estanho e a platina, tá? Loredana, eu vou ter que decorar tudo isso? Decorar é uma palavra muito forte, é melhor você fazer bastante exercício, tá? Minha recomendação, para poder se acostumar com esses exemplos, caso caia alguma coisa do tipo na sua prova lá do Enem ou de algum concurso que envolva química que você vai fazer, tá? Continuando. Aí, a nomenclatura dessas bases que tem duas possibilidades, desses elementos que tem duas possibilidades de base, ela também pode acontecer da seguinte forma: a gente coloca hidróxido de o nome do elemento e ao final coloca o número de hidroxilas que tem número romano, que é o NOx do elemento, certo? Então aqui, ó, o hidróxido auroso eu também posso chamar de hidróxido de ouro 1, enquanto que o hidróxido áurico eu posso também chamar de hidróxido de ouro 3, colocando só o número de hidroxilas no final, o NOx dele, tá? O hidróxido plumboso eu também posso chamar de hidróxido de chumbo 2, enquanto que o hidróxido plúmbico eu posso chamar de hidróxido de chumbo 4. Então, são duas possibilidades. Qual é a que cai mais? Não tem uma que tenha maior constância, pode cair qualquer uma das duas. Então, preste bastante atenção nessas duas nomenclaturas, nessas duas possibilidades. E aí, boa prova para você. Até a próxima aula. Um beijo e